do tato sensitivo de impressionabilidade, a sua percepção da vida é aguda até à dor. Pelo arrepio de sensibilidade exacerbada que transmite, pela intensidade cerebral da visão febril que traduz, não conheço a quem o possa aparentar entre os predadores da nossa terra, senão a esse maravilhoso água-fortista que se assina Fialho de Almeida. Na viragem do século, e aproveitando a sua permanência em Lisboa, Raul Brandão fez no século e no dia alguma crítica literária e de arte. Só uma parte destes trabalhos acabariam por alimentar diretamente páginas das suas memórias, como as que dedicou a Guerra Junqueira, António Nobre, Fialho de Almeida, Júlio Brandão, Sousa Pinto, Dom João da Câmara e outros. Alguns destes textos foram descobertos e publicados num livro disperso com quase 400 páginas que eu tive a honra de organizar em 1912. Foi também em 1902 e 1903 que publicou na revista de grande divulgação Brasil-Portugal o primeiro folhetim dedicado à vida da gente do mar, história do Batel Vai com Deus e da sua companhia, ilustrado com fotografias de pescadores, varinas e embarcações. Como se fosse um sociólogo ou antropólogo, demonstrou com essa narrativa que as mulheres desempenhavam um papel estruturante e essencial no ciclo económico da pesca e da venda do pescado. Alargando 20 anos depois o seu raio de emulação costeira, no celebrizado livro Os Pescadores, Raul Brandão fundou a literatura litorânea portuguesa. Poucos anos depois, em 1926, indo aos Açores, escreveu um livro, As Ilhas Desconhecidas, que estão aqui, com uma capa muito apropriada. Escreveu um livro, As Ilhas Desconhecidas, sobre aquele arquipélago que permanece ainda hoje como uma bíblia da acionalidade. É um livro, ele foi aos Açores pouco depois de ter ido uma comissão, um grupo de intelectuais e jornalistas de Lisboa, enfim, grandes figuras. Ele foi sozinho com a sua esposa e quando lá chegou, escreveu e outros escreveram outros livros sobre os Açores, mas nenhum livro ficou na memória de ninguém como As Ilhas Desconhecidas. E As Ilhas Desconhecidas são o livro mais extraordinário sobre os Açores já uma vez escrito, ainda hoje, ninguém se lhe compara. O Vitorino Mésio leu esse livro ainda com as folhas impressas, soltas, sem estarem encapadas, e nunca mais esqueceu desse livro. A sua capacidade de observação e descrição literária foi de tal ordem que se tornou necessário recorrer à metáfora da pintura para exprimi-la. Preocupado com o estado do teatro escrito e representado no nosso país, inovou a dramaturgia num só ato com O Doido e a Morte, com Humus, de 1917, ano das revoluções futuristas, sem alarde nenhum, virou do avesso o romance escrito no nosso país. Com Portugal Pequenino, para crianças, também deu um novo impulso à literatura infantil. Se tivesse tido forças para isso, teria ido às colónias da África Ocidental, escreveu um livro de viagens capaz de seduir jovens por uma colonização esclarecida. O padre Manuel Antunes, escrevendo em 1967, opinou não ser Raul Brandão um intelectual, mas um espiritual. E cito, um raro, extraordinário caso de espiritualidade natural ou de naturalidade espiritual da literatura portuguesa de há um século para cá, acrescentando que só das exigências mais profundas do coração humano, delas e só delas, fala, no fim de contas, o discurso brandoniano. As 3 ou 4 páginas de O Silêncio e a Morte, dadas como prefácio ao segundo volume das Memórias, são a expressão máxima desse entendimento da literatura brandoniana, também sintetizada na frase A pedra ainda espera dar flor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nebogilde, esta belíssima terra que eu tenho a honra de presidir. Minhas senhoras, meus senhores, eu não saúdo porque havia muita gente aqui a saudar no campo das culturas, das artes, de todas as artes, inclusive a de pedreiro, e queria dizer-vos que é com imenso gosto que estou aqui com o Vasco Rosa, evidentemente sob a batuta do nosso maestro, que é o Dr. José Val Figueiredo.
Conheci o Vasco Rosa em tempos, em encontros fortuitos com Mariana Perdigão pelo Alentejo, depois tivemos a oportunidade de conversar e o trabalho que ele desenvolve sobre o Raul Brandão, do qual se tornou um grande especialista, naquele sentido em que, perdoem alguns universitários aqui presentes, não se dedica só à obra, mas quer entender a obra na sua ligação ao homem, à sua vida, como outrora se fazia e como se deve manter na tradição literária e da análise crítica, independentemente também de a obra por si só falar, evidentemente. Com o Mesquita Guimarães e o José Val Figueiredo, o prazer tem sido permanente também destas atividades, tantas que temos feito, assim como com a Maria João Alvarez, que nos ajudou neste PowerPoint, a Patrícia Pereira, que não está aqui, o José Magalhães, excelente fotógrafo, que também nos ajuda em fotografia e em texto, o Américo, que também nos ajuda em outras atividades, e os outros elementos do Progresso da Foz, um grupo cultural aberto em todos os sentidos, salientando aqui que é um grupo aberto à participação de quem desejar. Noto ainda a parceria com a Quadrante, da nossa amiga Dália Dias, e a diligente parceria também com a União das Freguesias, que eu já saudei no Presidente, mas a doutora Maria Lacerda também. Esta minha pequena intervenção tem 3 vetores. O primeiro, sem a mínima intenção de concorrência, porque seria desastrosa com o Vasco, eu falarei do escritor e do homem que foi Raul Brandão, digamos, numa visão político-cultural que eu gosto bastante, que vem da juventude e que me apaixona. É devedora de alguns escritos anteriores que eu tive a oportunidade de fazer, e isso também serve de desculpa já, convém, portanto, de um ativismo que às vezes me prende e que me impede ou esconde a minha incapacidade de ir mais longe. Um segundo vetor é de referências esparsas à sua obra, à sua vida, aos seus locais, com ênfase, evidentemente, na nossa Foz do Douro. Um terceiro, decorrente do anterior, mais polémico, com o que vou terminar, mas também muito importante, acerca da casa ou das casas em que o escritor teria vivido na Cantareira, nesta Foz do Douro. Queria agradecer também, que me esqueci há pouco, à família de Henrique Moreira, à Dona Maria Luísa Moreira, à Dona Maria Amélia Moreira, ao Engenheiro Manuel Moreira e ao Luís Moreira, a participação que já tiveram, o Dr. Balfilho já teve a oportunidade de o fazer, na nossa pequena exposição, e à família de Mourinho de Carvalho, na pessoa de Júlio Mourinho de Carvalho. Tem algumas imagens que são puramente decorativas e que passarei à frente, nomeadamente esta. Se, por um lado, é hoje teoricamente consensual a valia e a modernidade da obra brandoniana, é verdade também que os efeitos perniciosos dos seus antagonistas, do qual vou falar bastante, continuam a fazer-se sentir na divulgação geral da obra, incluindo essa parte fundamental que é a do ensino, onde ao nível primário e secundário as obras imediatamente mais acessíveis, tudo entre aspas, como os pescadores, as ilhas desconhecidas ou impressões e paisagens, vão sendo eliminadas dos manuais e, no ensino superior, são escamoteadas nos currícula e nas organizações específicas, seminários, congressos, publicações. À parte de exceções extraordinárias, o congresso realizado nos anos 90, dirigido por Maria João Reinaud, que foi brilhantíssimo e que originou uma obra estupenda sobre Raul Brandão. Vejamos algumas daquelas rejeições. Castelo Branco Chaves considerou a obra do autor dos Pescadores repetitiva e anárquica, sem muitas leituras, sem organização, e considerava a espontaneidade do autor de Humus um traço de incultura. As suas personagens são sempre as mesmas, a sua obra não é um percurso, e cito, a sua obra tem um rotativismo de um disco. Vai mesmo mais longe e afirma que o supremo momento não era Newton, descobrindo o teorema, mas aquele em que qualquer pária, miserável, blasfemo, ou em que qualquer mulher sofre e odeia. António Sérgio, também ele, exigia a uma obra um travejamento intelectual que não encontrava em Raul Brandão, a quem acusava de esboçar quadros, de apresentar frações e não unidades. Nesse manual escolar que todos conhecemos e folheamos, a história da literatura portuguesa, que tem tanto de bom e de extraordinário como de demasiado ortodoxo, de Oscar Lopes e António José Saraiva, sobre os pescadores, diz que expande barrocamente um espanto sempre extasiado de ver e sentir. E sobre outras obras, a obsessão de amplificar em tudo e todos a faceta louca e grotesca, o ponto de contacto entre o trágico e o reles. Mais à frente, inclui Brandão, e faz muito bem, aliás, digo eu, num notável grupo de individualidades como Sampaio Bruno, Junqueiro, Pascoais, Leonardo Pima e Fernando Pessoa,
cito, predominantemente originários da média burguesia provinciana, partilhando opostas inspirações, o positivismo e o transcendentalismo, ou panteísmo, ostensivamente heterodoxo. Isto que parece crítica, para mim é elogio. Neste resumo, por definição circunscrito, estão, no entanto, os principais óbvios que são uma maior projeção da obra de Brandão até hoje. Desorganização e espontaneidade da escrita, a repetição das personagens, a valorização do grotesco e do popular em desabono da ciência, o culto do espanto, do êxtase, a evidente heterodoxia. Estes conceitos, estes negativos que eu falei agora, ainda bem vivos na sociedade portuguesa de hoje, de vanguardismos bastardos, de elitismos ilegíveis e inconsequentes, acoplados a um tradicionalismo e a um imobilismo ideológico transversal a toda a sociedade, sem curiosidade, sem interrogações, dogmático, contíguo a uma centralização cultural muito importante, que é política e culturalmente asfixiante, são responsáveis do abandono da obra do autor de Humus. A necessidade de interrogar, de duvidar, de procura do como e do porquê, insistente, permanente, é traço fundamental do nosso escritor. Junta-se-lhe um comprometimento avalizado e de inclusão, no sentido em que o escritor está com as suas personagens, convive e solidariza-se com elas. Por isso mesmo não é uma colagem de oportunidade, há algo que lhe é estranho. Daí ele se permitir o desaforo sobre o seu país, a propósito de Dom Pedro IV, o homem que quis dar ao seu país a liberdade, quando o seu país não se importava da liberdade para nada. Raul Brandão foi um escritor que, recusando as aparências da modernidade, foi, portanto, talvez o mais moderno do seu tempo. As suas paisagens. A paisagem mais bela e aquela em que fomos criados, isto passou só para agora, mas não importa, e que faz parte da nossa substância. A paisagem mais bela é aquela em que fomos criados e que faz parte da nossa substância. Assim se exprime Raul Brandão sob o seu berço, a Foz do Douro, terra que lhe deu mote e brasão, dos quais nunca mais se separaria e que regularmente reapareceriam na sua obra, quer em citação, quer em cartas, quer em memórias. Recordemos pela similitude e paralelismo o que Teixeira de Pascoais disse a propósito do seu marão de infância. Cito: desde então a minha memória converteu-se num extenso panorama escuro, com uma grande montanha ao fundo. Continua o ilustre sanjoaneiro. Nunca Londres ou a floresta americana me incutiram mistério que valesse dos 4 palmos do meu quintal. Nunca caça às feras no canavial indiano foi mais fértil em emoção e aventura que a armadilha aos pássaros na poça do monte com o Manuel Barbeiro. Refiro, para quem não sabe, que o monte aqui é um topónimo, portanto, é um monte, efetivamente, mas que passou a ser o monte. É importante porque ele fala muitas vezes nos pescadores, nas memórias do monte, com M grande, significa que é aquele monte que está acima da igreja, portanto, é a parte superior à igreja, da qual a igreja já faz parte, evidentemente, mas o monte é aquela parte, tem uma praça em cima com um fontanário. E esse espaço é bem delimitado. A Foz é para mim a corguinha, o castelo e o monte, com M grande, com o rio da vila a atravessá-lo e a rua da cerca até ao farol. Essa vila adormecida a 100 léguas do Porto e da vida. Aqui, neste cenário cheio de poentes que se embrasam e cujas descrições são famosas pelo caráter pictórico em que se apoiam, e que me levou até a ir buscar ao pintor Emerenciano, foi o primeiro em que eu li, provavelmente ele também foi buscar a alguém, a definição de escripintura. O nosso escritor, filho e neto de homens do mar, ganhou por experiência própria e por adesão moral uma veneração extrema, uma pertença aos pescadores. Particularmente, tenho muito orgulho em dizer que também tenho ascendência de pilotos da Barra e, inclusive, de uma tia-avó que foi afilhada de Raul Brandão. No ano em que nasceram os poetas António Nobre e Camilo Peçanha, 1867, nascia também Raul Germano Brandão, dizem, provocação, na Rua da Bela Vista, número 62, na Foz do Douro, a 12 de março. Escuso de ler, porque está aí, já passou o título. Os castigos, a mentira, o mal, aprendeu ao som do vozeirão do mestre de latim que se ouvia até ao bolhão no Colégio de São Carlos, na Rua Fernandes Tomás, o que foi para ele um tumultuoso embate com o mundo. Frequenta a escola do Exército e está no ativo militar, como Camões e Bocage, lembro-vos. A partir de 1888, em funções, sobretudo burocráticas, no Ministério da Guerra. Da sua vida militar, é muito importante isto, onde foi um inadaptado, diz-se que, e cito alguém que eu agora não sei quem é, sobre Raul Brandão, pedia por favor aos soldados que apresentassem armas
e, continuo a citar, e por obséquio executassem o direito a volver. E mais, confessou que na escola do Exército aprendeu, cito, isto é Raul Brandão já, coisas inúteis que me deram mais trabalho a esquecer que a aprender. Humus de 1917 é a sua obra mais ousada. A sua originalidade levará David Mourão Ferreira a dizer que este livro, sendo contemporâneo do aparecimento das principais obras de Proust, de Joyce e de Kafka, bem como do período da gestação das obras de Faulkner, expressa, essa obra, um determinado número de características que também se encontram em maior ou menor grau e sob diversas formas em todos aqueles autores. Esta alma, eslava e religiosa, segundo João Pedro Andrade, chega aqui ao cume da explicitação das suas angústias, das suas dúvidas sobre a existência, que são irrespondíveis, como que esbarrando numa parede sem porta. Era religioso se por este vínculo se entende possuísse alma amante e solidária com os seres e as coisas do mundo. Alude ainda a Quirino Ribeiro. Atrás das palavras com que te iludes, de que te sustentas, das palavras mágicas, sinto uma coisa descabida e frenética, o espanto, a mixórdia, a dor, as forças monstruosas e cegas. Virgílio Ferreira acrescenta, o que define Raul Brandão é o pressentimento de um novo mundo e a informe, indisciplinada contradição em que se move. Cito, o homem é tanto melhor quanto maior quinhão de sonho lhe coube em sorte. De dor também. É com esta insígnia que faz nascer o seu teatro. O Gelo e a Sombra, o Reimaginário, o Doido e a Morte, de 1923, são as primeiras peças onde alvitra um teatro simples, baseado no poder pedagógico da arte dramática e no intento de interessar o público com dramas sumários que fossem populares e humanos. Tive a oportunidade já de fazer... de partilhar o sonho com a União de Freguesias, a dizer que seria muito bom, que não são eles os responsáveis, evidentemente, mas se pode empurrar, que o Raul Brandão fosse representado todos os anos na Foz, à imagem de Stratford-on-Avon, o Shakespeare, também o EI, e eu acho que seria muito interessante ter, não todos os dias como lá acontece, mas pelo menos na época de veraneio. As memórias publicadas em 1925 e o terceiro, o Val de Josafate, postumamente em 1933, para além da narração de particularidades do tempo, aprofundam essa noção simultânea de procura e não resposta. Em 1923 surgem Os Pescadores, a sua obra mais difundida. Note-se que tivemos a oportunidade de editar com o professor António Cunha Silva, que está ali ao fundo, que me empurrou para isso, a história do Batel Vai com Deus, que pronuncia já em 1901 esta dos Pescadores. Na altura em que editámos isso, o António Cunha Silva e eu, não sabíamos que o nosso amigo Vasco Rosa estava exatamente a fazer o mesmo, um bocado antes, um bocado depois, eu nunca comparei, não me interessa, o que interessa é divulgar o Raul Brandão. Notemos que foi o próprio Raul Brandão quem, numa carta dirigida a Albino Forjares Sampaio, dividiu a sua obra em duas metades distintas que caracterizou do seguinte modo. Uma, em que dá conta da sua luta com o fantasma. Outra, em que se detém com alegria a fixar a paisagem e a luz. Desta forma, Brandão, na minha opinião erradamente, procedeu à classificação dos pescadores nesta segunda categoria, fixar a paisagem e a luz. Ao fazê-lo assim esquematicamente, quanto a mim, deu armas aos seus adversários e rebaixou, de certa maneira, um bocado a obra. Porque é evidente a existência de duas aparentes abordagens literárias na sua obra, pois com os pescadores estariam impressões e paisagens, desconhecidas, história do Batel, etc. No entanto, o mesmo pasmo perante o fantasma, o mesmo nonsense da existência, o mesmo grotesco e absurdo existem e em força nestes trabalhos. Realcemos, aliás, uma palavra, usando uma frase dele, o tal fio da